Sejam bem-vindos ao Chat Trovão, eu sou o Thunder com mais um vídeo pra gente assistir aqui com vocês. O Alex que mandou mais um vídeo também do Decapina Effects, agora sobre LoL, ou no caso sobre Arcane, porque Arcane é uma coisa, LoL é outra, né? E assim, o vídeo tá em inglês, inclusive desculpa não ter avisado nos outros dois que estava em inglês, mas eu tentei dar uma gambiarra com a legenda, mas a legenda não tava legal, agora eu vou deixar a legenda full em inglês e... é a vida, desculpa. Eu não vou conseguir fazer tradução automática simultânea, porque o meu nível de inglês não chega nem perto disso. Então eu vou tentar entender o vídeo e a gente comenta como eu fiz nos outros. Só a diferença é que vai estar em inglês e não naquele português devastador. Mas vamos que vamos. Epa! Essa nova picture do YouTube, né? I was about 14 years old when I first saw League of Legends. I was walking through the local library and there were some kids playing on the PCs there. I remember thinking, huh, nerds. A couple years later, my sister had a friend over and they were playing League on a school laptop. I walked straight past them, couldn't give a shit. I am now 26 years old. I still couldn't care less about League. Yet, Arcane League of Legends is my favourite TV show of all time. It actually took me a couple of weeks to pick up, pure... Bem, que bom, né? Você é fã da melhor coisa de LoL, né? Ou da Riot, que é Arcane. Eu também vi muita gente na época, pô, esse tal aí de League of Legends, esse negócio de MOBA, eu nunca gostei de MOBA, porque nessa época eu tava o quê? Jogando Grand Chase. E logo depois chorando no túmulo de Grand Chase, né? Porque Grand Chase morreu em 2016. Foi 16? 2014? 2016. É, foi 2016. E LoL é de 2012. Não. Pera. Vamos lá. Liga das Legendas. É de 2009. Deve ter chegado aqui pra 2010, 2011, então. Né? Foi por aí. Então, nessa época, eu já tava na faculdade. Nossa, eu já tava na faculdade em 2019, a gente deixa abaixo. Então eu não gostava de MOBA e Grand Chase. Fechamento. Data. Quando que LoL morreu? LoL. GC morreu. 2015. 2015. Então, eu estava lá no funeral do Grand Chase em 2015, porque eu gostava mais de Grand Chase do que LoL. Hoje eu não jogo LoL. Não, eu jogo LoL. Ai, droga. Hoje eu sou hipócrita e jogo LoL. E eu não jogo Grand Chase, porque Grand Chase continua não existindo. Se chamar aquele Grand Chase que tem na Steam de Grand Chase, aquilo lá é um cadáver, aquilo lá é um zumbi. Aquilo é um necromante. Aquilo não é um Grand Chase. Enfim, deixa pra lá. Vamos pro vídeo. O vídeo é longo. because of its connection to the game. But I soon discovered that for these creators, the É o objective Grand was Chase de never to celular. create a Você spin. vai falar que... Ô, pera aí. Calma lá. Falar que o Grand Chase é de celular agora... É assim... É cuspir no túmulo dele, cara. Porque ou você morre como herói... ou vive o suficiente pra ser renascido, ser utilizado como um cadáver vivo pra virar o jogo que você era antes. Ou até pior, ser imaculado pra criar um joguinho de celular que nem é de engine própria pra criar o jogo. Sim, o Grand Chase de celular não é engine própria. Não é a COG que fez aquele jogo. Eles compraram aquela... nem engine, é o esqueleto do jogo, tá? Tem muito disso acontecendo. Não vou nem falar que a COG... né, cagar na cabeça da COG fazendo isso, porque a Square Enix faz isso, ou no caso fazia, porque Brave Exvius não é Brave Exvius, é outro jogo, Grand Summer, não é? Eu não lembro o nome, eu não lembro, o chat deve lembrar, enfim, é a vida.
off or an Ele fechou. adaptation. O Brave, Instead, sim. it feels O more Brave like an Exodus elaborate fechou. heist, a Que way não of era- getting one of the largest game Valeu. publishers in the world to pay for something with unabashed creative freedom, voltar outside pra of the Arcane, que é bom, traditional animation né? Por production favor. space. Vamos que But I vamos. also feel like somewhat of a fraud when it comes to being an anime fan. My favorite TV show is Arcane. My favorite film is Spider-Verse, one made in France and the other made in the United States. But the thing is, something of this level absolutely could have and still can come from Japan. In fact, CG Anime has been constantly experimenting with the combination of 2D effects and backgrounds coupled with stylized 3D models, but never quite to this level. They have the talent. O homem citou de Ford J. Obrigado. Obrigado. A salva de palmas. Obrigado. Valeu. Grande referência. E o chat morreu aqui. Pera aí. With Vamos lá. stylized 3D models, but never quite to this level. They have the talent, they have the tools, they have the creative ambition, but unfortunately, and this goes for world animation, not just Japan, they don't have the circumstances. E hoje em dia, assim, acabou a ideia de ficar choramingando sobre animação em CG. Anime em CG. Hoje existe qualidade. Muita qualidade. Então, que bom. Estamos na era do CG? Não estamos na era do CG. Até porque, se fosse isso, muitos outros projetos seriam mais em CG do que em animação normal. Mas existe essa parcela de animes em CG. Muitos deles são muito bons, tá? Eu acho que, assim, até comparativamente, tem mais anime bom saindo em CG do que anime bom saindo em 2D, né? CG bom é mais complicado que 2D. Mais ou menos. Mais ou menos. For animators both within and outside of Japan, Arcane is a source of some mixed emotions. It is incredible, inspirational, but also impossible. In the West, animation is often seen as lesser by production companies, and the Animation Guild is currently fighting for better pay for animation workers. In Japan, there is much more respect for animation, but that's prompted an overproduction crisis, where too many shows are being made at once, often with unreasonably tight and inflexible schedules. Arcane's production began in 2015, with the show airing 6 years later in 2021. While Riot Games had considered hiring professional TV showrunners, they instead drew from their own staff, who had no experience in writing TV, but years working on League of Legends lore. They needed this time to actually learn how to become TV writers, and bring on people who could help them turn a MOBA into a compelling drama series. But perhaps more importantly, this time was necessary for their animation team. Riot Games had worked with the French Fortiche Productions in the past, starting with the Get Jinxed music video and later KDA Pop Stars, both becoming viral sensations. When Arcane was first starting to be developed, Fortiche was only a 16-person team, but through production, they had the time and funds to grow into 300 strong, with multiple studios across Europe. And it wasn't difficult to find animators to join up. Show them a couple of clips from the pilot episode and they're already at their desks asking when they could start. In fact, they're actually totally full right now and have had to turn away plenty of hopeful animators who have become entranced with the first season. After all, Fortiche's house style is compelling, a unique blend of 3D and 2D with a profound excitement for spectacle. É muito único, cara. É absurdamente único. É absurdamente único, cara. Ele pode usar outras técnicas de animação, obviamente, que já são estabelecidas, mas ainda assim ele faz algo muito único. So since they already kind of knew what they were doing, Riot staff adopted a policy of letting them do their own thing. Unlike a lot of animation in the West where the dismissive term vendor studio is common, Fortiche was treated like a creative partner, and there are plenty of examples of the animators taking the script more as a guideline than strict rules. But most importantly, the creators of Arcane had time to think and experiment. They spent the first 2 years creating the pilot episode, the same amount of time it takes to make some
full anime. Caraca. And then, after a delay, while they tried to get the rest of the show greenlit, it would take roughly 5 months for 4 storyboard artists to draw out these incredible detailed storyboards that serve as a scaffold for the 3D animators. The result is a show where every single frame feels like a painting, begging to be placed above the mantelpiece. In fact, the team claimed to have not used motion capture at all, giving every frame that handcrafted feel, while still keeping it natural through the use of plenty of reference footage. And it's not like motion capture is at all a problem, but rather the team had a vision and were able to execute upon it without compromise. E outra, deixa com uma naturalidade, assim, de outro mundo, né? Porque o que mais Arcane é vivo. Tudo é muito vivo. Cenário, personagem, expressões, tudo é estupidamente vivo, cara. É tudo muito fluido. 50.000 FPS, Ray Trace, 4K. It all becomes annoyingly tempting to say, thank you Riot Games, but honestly I'm much more tempted to thank the Arcane team specifically over Riot Games leadership. The creators of Arcane were pitching a money sink to their bosses, and they absolutely managed it. A former artist at Riot mentioned that the project was almost axed several times. And so it is frustrating watching Riot Games leadership bragging about the show amid accusations of them covering up sexual harassment at the studio, and with the knowledge that the higher-ups didn't have nearly the amount of faith that they claim to have today. But it's important to recognise that it's not a monolith, and so I don't think it's contradictory to put both fuck you Riot Games and thank you Riot Games in the same sentence. But it is worth recognising that the Arcane team at Riot would have also been affected by the toxic company culture that pervaded the studio for years. Just a taste? Riot has been selling Arcane as a way to reward League of Legends fans, while bringing in new players at the same time, and that's likely how these artists sold it to their bosses. But the way the creators talk about it to the rest of us has been a bit different. I've even seen quotes from people at Fortiche who say they'd never even played League of Legends before. There have even been some hardcore League of Legends fans irritated by how lax the creators have been towards the canon of the game, and that's intentional. Arcane wouldn't have the impact it has without a profound amount of creative freedom, where artists had the opportunity to give back their own ideas. You don't write a scene like the Echo and Jinx fight. That's a moment that is all about the visuals. Essa luta é coisa de louco, tá? I've seen a lot of people that say that only a company as large as Riot could create something like Arcane, that only they would put that much money into TV animation. But Alexi Wanneroi, the character animation lead, says that the animation budget isn't actually as high as people have been assuming based on the quality. Of course, Riot was dishing out for Imagine Dragons, but Fortiche were looking for ways to cut down on costs. And ironically, it was that cost cutting that was part of what made the show special. They don't have Disney's expansive 3D backgrounds, but they do have wonderful 2D paintings. They don't have the lighting tech of your favourite Marvel movies, but they do have texture artists that can create the impression of atmospheric lighting. Pera aí, mas aqui em Arcane o CG é melhor do que na Marvel, pô. What the team found was that the supposed money men, the people who think they know best about how to make and save money, were outclassed by artists who were much more familiar with what it takes to make something world class without the cash from a major studio. So instead, what Riot was paying for was for a smaller team to dedicate all their time to one big project. Their music videos like KDA were only made while they were waiting to get the rest of the show greenlit, and even with the first season of Arcane being huge, they have no plans to juggle multiple shows at once. But when it comes to Hollywood and the anime industry, they're much more interested in quantity over quality, especially when it comes to TV animation. Mas aí é porque a realidade do Japão é o Japão. Inclusive, animes ainda em grande parte são pensados na realidade do Japão. Anime é um bagulho japonês, então respeita as regras de mercado do Japão, respeita as regras de
dentro da indústria do Japão, de pagamento do Japão, dos horários de trabalho do Japão, de todo o rolê trabalhista do Japão. Por mais que ainda tá começando, né, ou pelo menos já tem um bom engajamento de anime ser algo mais global, até tanto de produção também, tem muita gente de fora do Japão trabalhando em anime, ainda o grosso, vamos dizer assim, é especificamente do Japão, ainda é algo bem... tá ali. Obviamente, não é para todo projeto. Inclusive, o que mais hoje se permite sair e expandir, porque inclusive você consegue vender o próprio trabalho como um produto, é filme. Filme você ganha bilheteria. Então, o filme se paga. Ele tem algo que diretamente correlaciona o valor dele, que é a bilheteria. Então, você tem algo que consegue vender melhor. Animation studios across the world will be stretched in every which way, resulting in a load of new shows, but few that feel truly remarkable. The result is that I'm sitting here speaking to you today with an absurd backlog of media to watch. I am embarrassed by how much anime I drop a couple episodes in purely because I get busy with other things. But when something as creative and groundbreaking as Arcane gets released, I'm clearing my schedule. Sorry, Blade Runner Black Lotus, and I imagine a lot of others did the same thing. According to Netflix, it was the #1 English Ninguém lembra do Black Lotus. Não, isso daí não existiu, relaxa. Isso daí é delírio coletivo. language TV show on their service on the week of November 15th. But it's all too predictable that other companies will learn the wrong lessons from Arcane. Executives will latch onto the idea that it was a video game show and decide that that was what made it successful. Or they'll find superficial things like it's a steampunk setting or political drama. And while those are parts of what make the show great, its success is derived not just from what's on the screen, but also what's behind it. And when looking into the production of Arcane, I couldn't help but look back on a far less favourable situation. The production of 2016's Berserk. パルネーゼとキャスカーここで待ってろ。なんだよトロールの生き残りでも Given more time, I genuinely believe Berserk could have been amazing, but that was a resource the team severely lacked. Developing the look of a show is something that should take time, like it did with Arcane. Animation tests, experimentation, the occasional fuck up, but in the case of Berserk, they had less than a year for pre-production, and then less than a year to complete the show. Production began in spring of 2015 for an air date of summer 2016. Óbvio. Isso daqui é a coisa mais óbvia do universo, mas, de novo, é óbvio pra gente entender, é óbvio pra gente perceber, mas pra quem concebe o projeto, nem quem produz, porque quem produz tá lá, né, meter a mão na massa, mas quem é comitê de produção, basicamente, é o mediatismo do que vai render isso. Que, obviamente, um produtor, um diretor, a galera vai querer fazer bem feito. Ninguém quer fazer um trabalho merda. Mas quando você tem meio ano pra fazer o projeto, 9 meses, 1 ano, não vai sair a mesma coisa. Você tem um projeto de 6 anos, né? Obviamente. O último grande sucesso também que a gente teve de anime, que também saiu completamente da casinha, foi Cyberpunk. Porém, lá foi o quê? 3 anos e meio? 4 anos? Mesma coisa. É um projeto de long run, é um projeto que não dá pra sair do dia pra noite. E nem vai sair. Nem vai sair. Anime, cara, pra ter uma vida saudável, um anime serializado, pra ser saudável, hoje em dia, eu acredito que é de 1 ano e meio a 2 anos. E ainda não é um projeto bom, tá? E ainda não acho que é um projeto bom. Pra um projeto que de fato saudável é de 2 anos pra cima. Vai, um projeto de anime serializado, tal, sem ser cinema como foi Cyberpunk. Mas hoje em dia, cara, tem projeto que não tem nenhum ano direito. Eu não lembro qual anime foi. Os caras teve 9 meses pra fazer o projeto. 9 meses pra fazer o projeto. Isso não existe. Isso não existe. The fuck-ups made it to screen. Director Shin Itagaki was ambitious and really wanted to capture the grittiness and detail of the late Kentaro Miura's art.
and while they'd finally worked out an aesthetic by the end of 2015, they had no time left to actually turn that into the show they hoped it would be. They didn't even have time to render it out, so a bunch of lighting tech and detailed models were removed just to get something onto the television. Where Arcane felt unshackled by the burdens of deadlines and skimped budgets, the 3D anime industry is still caged up. There's a huge Deus. Cara, aqui eu sei. Arcane de hidrogênio e todo mundo tossindo, eu sei. Caralho, mano, precisava me lembrar disso. Demand for more and more TV animation, but most of these teams aren't equipped for it, usually focusing on outsourcing before suddenly being pushed into main production roles. Pô, cara, qual é o nome daquele negócio? Tesla Note! Ai, Tesla Note! O outro era... Ai, como que era? Ai, cara, nem vou lembrar. Ah, foda-se, eu não vou lembrar. Não precisa, não lembrar. Não precisa. Nossa! Ai, essa cena é muito forte, cara! Não, o X-Arms, o outro, o de espadinha aqui. Esse aqui, eu esqueci o nome dessa desgraça, mas não precisa lembrar. Rusted Armor. Rusted Armors. Isso, tem ali embaixo. Ele tá colocando ali a tagzinha do nome do anime. Tesla Note, grande Have you Tesla heard Note. of Studio Bokkam before? How about Type Zero, the company, not the Final Fantasy? These are outsourcing houses who provide animation for video games, commercials, and help out other companies with their TV shows. Today, they are the creators of Tesla super Note, crappy. a 3D anime based on a premise concocted between the writer of Tiger and Bunny and the late president of a casting company called Gambit. The result is messy. It's not X-Arm levels of hilariously bad, but it does make you wonder, what is the point of this? What's the point of having an anime that I'm not just going to forget about by the end of the year, but going to actively be wanting to forget about? Just going to forget Personagem about... com 3 frames. 3 frames não, 3 frames por minuto. Ela tem 3 frames por minuto. E esse prato de biscoito ou de Doritos aqui não está nessa mesa. Essa mesa não existe. By the end of the year, but going to actively be wanting to forget about. I think some of these people really believe that if they've written a good story, then it doesn't matter what the animation looks like. As if young Kirk would be just as good if a toddler was holding the camera. Where there's inexperience, there's got to be time to learn. Fortiche Production also hadn't made a full animated TV show before, but they also weren't expected to craft Arcane from start to finish in a couple years. The secret to Arcane's success wasn't just that it was a great story, but rather that it's a great story told brilliantly through its excellent sound and pictures. Claro. And instead of just being ordered around, the Não French é o quê, animators mas é were o able to como. push back and contribute with their own Óbvio, narrative mas ideas. É óbvio, é o como. Tipo, tudo bem, o que faz muita importância. Sim, claro que é importante. Mas é muito sobre o como. E quando você tá fazendo uma produção audiovisual, é muito sobre o como. Às vezes o que é uma coisa simplória, mas o como pode tornar aquela coisa simples batida. Assim, usando a roda pela milésima vez, será algo espetacular. Você pode pegar e fazer uma historinha de porradinha. Uma porradinha ali, o personagem tá lá, tem o vilãozinho ali, vou bater no vilão e tá tudo bem. Só que se você fizer ela ser contada de uma forma brilhante, a história não precisa ser brilhante. Arcane, pelo menos, ou pela nossa felicidade, ele é brilhante pelo o quê e pelo o como. Né? Ele é absurdo. Ele é absurdo no que ele faz. É no absurdo como ele conta. A identidade que ele dá de personagem e a unidade de personagem que ele dá faz todo sentido pra história. E isso abrilhanta mais a história, porque é uma história sendo contada por múltiplos pontos de vista. E Arcane sabe que isso é importante. Ele sabe que esses personagens, eles importam pra narrativa, a visão deles do mundo importa também, e eles são emblemáticos.
Eles são importantes. O mundo respeita eles e eles respeitam o mundo. Eles são produto daquele mundo e o mundo também é produto deles. E, inclusive, é uma coisa que eu sempre gosto muito quando eu vejo uma obra. Quando o personagem ele é produto daquele mundo. Quando você me cria um ambiente e o personagem respeita aquele ambiente. Vou dar um exemplo, que é o que mais acontece, de forma até a pegar essa regra, rasgar e falar: ai, mas eu posso fazer. Iron Sight, obrigado pelo sub, meu querido. E você jogou LOL ontem, se for ter mais LOL, me ede aí. Depois me adiciona lá, é só procurar Thunderbolt, é suave. Mas, deixa eu ver o que eu tava falando. Aqui. O que acontece, por exemplo, em Isekai? Isekai, ele tem... Ah, Thunder bateu em Isekai de novo. Calma, segura aí! O Isekai, ele pega essa ideia de, o personagem é produto do mundo, porque o personagem não é daquele mundo. Então ele pode criar um personagem que não pertence àquele mundo. Como não pertence àquele mundo? Não pertence, obviamente, tecnicamente, fisicamente naquele mundo, porque ele veio de outro mundo, mas ele não pertence àquele mundo porque ele não compete a um personagem que vive naquele mundo. Vamos supor, Vinland Saga. Vinland Saga, você tem personagens que vivem algum século que o Thunder esqueceu. Mas todos esses personagens, eles competem àquele mundo pelas suas crenças, pela sua cultura, pela sua visão de mundo, pela sua ótica, percepção do ambiente que ele está, pela sua função, pelo que ele sabe fazer. Um personagem, ele trabalha plantando, né? O outro personagem trabalha como carpintaria, o outro cuida de ovelha, sabe? E esses personagens, eles sabem viver nesse ambiente de baixa tecnologia, né? De uma forma muito mais rústica, de uma forma muito mais daquele século que eu esqueci. E você vê que o personagem age de uma forma que faz sentido naquele mundo. Ele não vai falar termos que não competem àquela época. Ele não vai agir de forma que não compete àquela época. Ele não vai ter um conhecimento inato que não compete àquela época. Ou aquele ambiente. Uma coisa que vai quebrar a cabeça de vocês. Isso daqui é maravilhoso quando você percebe. Vocês sabem o que é se prostar? Não, acho que é postar. Fazer aquele, né? Sim, que japonês faz bastante. Sim, concorda? Pede desculpa. Eu esqueci o nome dessa postura, assim, né? Tipo, eu acho que não deve ser prostar. Doguesa é quando senta, deita, se ajoelha no chão e tal. Mensurar, não sei. Se você tá falando, eu vou confiar. Que é, tipo, fazer isso daí, né? Beleza. Isso daí é um ato... É uma característica cultural... Reverência. Nossa, eu pensei que era mensurar... Mensurar era uma palavra japonesa. Enfim. Reverência, isso. Fazer uma referência. Quando o personagem faz isso, e ele é um personagem japonês, que compete a uma época que isso é natural... E, se eu não me engano, eu acho que isso daí... Desde que o Japão é Japão. Porque obras de época japonesa já mostram personagens fazendo isso, fazendo uma reverência, né? Faz sentido. Agora, uma obra escrita no século XIV por um japonês, né? Porque geralmente é um anime, no caso. E o personagem faz isso? Ou o personagem senta com os pés cruzados? Você fala... Isso não compete a esse ambiente. Isso não compete a esse lugar. É algo que o autor tá pegando da visão de mundo dele e tá colocando em algo, em um outro mundo que não representa isso. Tanto que, por exemplo, muita história de aventura, fantasia, coisa do tipo, o japonês, por mais o personagem, né, que mais ele tente retratar aquilo como a Idade Média medieval europeia, Dungeons and Dragons da vida,
o personagem ainda parece um japonês. Voltando pro negócio do Isekai, o Isekai ele permite que você faça isso. Ah, mas o personagem é um japonês, ele é um adolescente japonês do Japão do século 22, 21. Não sei mais que século a gente tá, 21. Aí você fala, beleza, ok, tranquilo. Aí eu olho no meu redor e basicamente todos os personagens fazem exatamente a mesma coisa. Então foda-se! Então foda-se o fato disso daqui ser um Isekai. Quem acerta bastante isso é o Zehero. Zehero assim, ele acerta. Era não muito, né? Porque também os personagens, principalmente os personagens femininos, são muito estereótipos de waifus, né? Então eles meio que waifutizam tudo. Mas ainda assim ele tenta. O Subaru, inclusive, ele tem um dialeto muito específico que não tem em outros personagens. Então, ainda pelo menos ele acerta um pouco nisso. Tem alguns detalhes, alguns nuances, mas ainda assim, né? Ainda assim, ele tenta respeitar um pouquinho que o Subaru veio de outro mundo. Ele tem reações, ele tem perspectivas que não competem àquele mundo. Pelo menos no começo isso era mais forte. Ao longo do tempo ele já vai mais se ambientando e o mundo ainda assim é um pouco de fantasia medieval japonesa, ou fantasia medieval europeia pensado de uma forma japonesa. Então, o Maurício, sobretudo aqui do nada, sem contexto, mas isso coloca a visão atual da obra de ficção a rigor qualquer obra. O ambiente que a obra é produzida sempre influencia de alguma medida nas características e expressões da obra. Sim, eu concordo. Eu concordo, e isso tá tudo bem, inclusive. Só que, de novo, é muito estranho quando você vê que a obra quer representar algo muito específico, e não precisa ser nem algo de época. O autor quer pensar num mundo fantasioso e tal. Eventualmente ele vai ter características que vão assimilar de algum aspecto cultural, e às vezes vai chocar. E aí vem os exemplos fáceis de Isekai. Eu quero pensar no meu mundo de fantasia medieval, Dungeons and Dragons, europeu e coisas do tipo. Beleza, mas tudo parece muito japonês. E é normal, é natural. Porém, respeite isso. Se você vai fazer dessa premissa, respeite isso. É que aí, de novo, né? Fazer exemplo ruim é uma merda. Voltando para Arcane. Arcane, ele faz o melhor dos dois mundos. Porque o personagem representa aquele mundo e o mundo representa aquele personagem. Eu vejo aqueles personagens agindo, eles são coerentes àquele mundo. E aquele mundo é coerente para tornar esses personagens assim. A história de tragédia da Jinx e da Vi, a história trágica, no caso, que elas vivem de periferia e coisa do tipo, é elas se tornando produto daquele ambiente. E muito é sobre isso de Arcane. E tem outros exemplos que vêm na segunda temporada, que eu ainda não assisti inteira, mas só um pedacinho ali, só os 3 primeiros episódios, falam, existe esse ciclo se renovando. De personagens sendo produtos desse ambiente. De personagens sendo frutos de uma guerra, de miséria, de dor, de tragédia. Sabe? Assim, porque Arcane tá nessa vibe também. Mas existem personagens que também são frutos de felicidade, de uma vida estável. Um bom personagem que ele parte do princípio de uma vida estável é o Thorfinn. Thorfinn, ele nasceu num mundo onde o seu pai criou estabilidade naquela redoma, naquele pequeno vilarejo, naquela situação. O mundo tá pegando fogo? O mundo tá pegando fogo. Eventualmente aquele problema ia vir pra lá, e ele, dentro daquele mundinho de proteção, de segurança, ele também tinha problemas externos e outras pessoas que eram muito mais agressivas e atentavam àquela monotonia, sim, tinha. Porém, o Thorfinn, meio que ele acabou tendo a chamada do herói, da jornada da aventura dele, né? Que não foi nada legal, não foi nada... não foi nada, oh meu Deus do céu, que maravilhoso! No sentido de, foi uma história trágica, mas ele era um fruto, ou pelo menos ele viveu uma pequena parte da vida dele, parte da infância dele, e um ambiente controlado, dentro dos limites da época, dentro da realidade da época. Então é muito louco isso. Isso é muito bom, inclusive. Eu adoro quando o mundo representa o personagem. E o oposto também, quando o personagem ele pode ter poder de ação,
ou pelo menos as ações dele, de uma certa forma, impactam direto ou indiretamente naquele ambiente ou naquele microambiente que ele está. Em Arcane, você tem personagens que fazem os dois. Você tem, por exemplo, o Jace, que é uma pessoa... Não, o Jace nem tanto, vai. Jace, sim. A Caitlyn também. A Jinx, 100%. Você tem... o Echo. O Echo, ele não tem como impactar o mundo inteiro ou tomar decisões políticas. Porém, no pequeno grupo, no pequeno núcleo que ele está, ele toma as ações. E ele reflete essas ações. Ele passa a ótica dele, os valores dele pra frente. E dentro dos conflitos que ele vive. Então, isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Sim, fui longe aqui, né? No matter how revolutionary the original concepts of Tesla Note or XR may have been, if the animation teams aren't given the tools or influence to help deliver it, it's always going to be a bit mediocre. Now, I don't want to infer that given all that time in independence, XARM and Tesla Notes would have also been nominated for 9 Annie Awards like Arcane has. The team at Fortiche are always going to be remarkable, and they were working within their specialty. But the circumstances are still important. In the wake of Arcane, many animation creators have been looking back on their projects thinking about, in the words of Sting, What could have been? there's always going to be a balance between trying to execute an ambitious vision and meeting the often inflexible deadlines that you've been given while tackling corporate bureaucracy. Eu prefiro que você faça isso também, né? Dê uns exemplos de coisas, tipo, pô, bater em Tesla Note, bater em X-Arms, é bater em cachorro morto. Sinto muito, é bater em cachorro morto. Então, assim, é uma pena que esses projetos existam. É bom pelo meme, mas é uma pena. Mas, assim, é legal falar de projetos que eles tentaram chegar em alguma coisa. O que a Sanjizen tá fazendo ultimamente é justamente isso. Pô, existe valor. De 4DJ existe valor pra caralho. De 4DJ é um belo caso de estudo de um CG que funciona. O Trigun, Beastars, não são tão excepcionais quanto Arcane, mas ele tem bons valores. Bons valores. Yet, even with bom these fazer restrictions, disso. we've been seeing CG anime punching above its weight for years. When Orange launched their first solo-created show, Land of the Lustrous, in 2017, it felt transformative. This was what 3D anime could be. But today, it feels like more than half of all CG shows are in this medium purely because the producers couldn't find a 2D anime studio. Arcane is great because it worked in the opposite direction to most anime. Instead of asking, who's going to animate this idea, it was, what idea should we work with Fortiche on? And they became creative partners, which totally should be the standard for more animation studios. Orange, Sanjigen, Kamikaze Doga, Shiragumi, Kara, like Fortiche, each of these prestige animation houses have somewhat of a house style that I would absolutely love to see entirely unrestrained from the pressures of an inflexible deadline. They are all currently creating incredible shows, but you can't help thinking, What could have been? with an Arcane-like production. I mean, okay, it's not gonna happen. There's always going to be a load of excuses made. There will be people working for Disney, Sony, Warner Brothers, telling showrunners that they can't possibly afford to spend the same as Riot Games. But at least for me, all I need is one good show. I'm going to be thinking about Arcane for months. I'm not even gonna bother finishing Tesla Note. And so, sure, while it might not be the future of 3D anime, there are lessons there that absolutely shouldn't be ignored. Pô, aí que tá. Legal. É um case de sucesso? É um puta case de sucesso. Tem muito valor. Tem muito valor. Mas o valor dele é... digamos assim, é uma ramificação de valores. Pra que Arcane vai ser utilizado como case de sucesso? Pra quem? Pra animador? Com toda certeza. Pra diretor? Com certeza. Pra qualquer aspecto de audiovisual, Arcane é um puta case de sucesso. É um puta caso de estudo.
É um negócio que você pode desmembrar e puta que pariu, olha que da hora como eles fizeram isso. Você pode replicar, pode adaptar, pode pegar como referência. E, obviamente, todo artista, ele precisa ter um know-how de referências gigante, né? Para conseguir criar algo mais único, algo próprio, ou que tenha uma referência forte, tenha um bom norte, né? Eu acho que no final do dia tem que ser muito... Único é uma palavra muito subjetiva, mas tem que ter um sentido, né? Todos os elementos têm que ornar. Agora eu lhe pergunto, será que outras empresas que têm cacife, né, que tem bagulho ali, pra jogar na mesa e fazer um projeto tão incrível quanto a Arcane com o seu jogo, com o seu IP ou algo do tipo, eles vão fazer? Não sei. Não sei. Porque é uma realidade muito pontual pra cada um. Riot deu carta branca. Gastou um dinheiro fudido. Teve muito prejuízo. Deu muito retorno também. Gastou muito tempo. Mas toda empresa que quer fazer uma adaptação pra animação vai fazer isso quando tem dinheiro pra tal? Assim, principalmente as que têm dinheiro. Não sei. Não sei. É muito pontual, porque não é que vai inibir ou pelo menos diminuir a procura para projetos menores, mas os projetos que podem ser grandes, eles de fato vão ser grandes? Deixa eu ver. Um exemplo. Vamos lá. Pensem num... deixa eu dar um exemplo palpável aqui. A Sony, se quisesse fazer uma animação de God of War, ela iria para o que ela fez em Arcane, pelos mesmos caminhos ou pelas mesmas boas práticas de Arcane? Eles têm dinheiro. Eles têm um nome forte na mão. Iria fazer isso? Ou iria fazer um projeto, sabe, mais ou menos, né? E fazer uma animação que tá lá, tá ali, dando 1 ano e meio pra gente, pro pessoal produzir. Então, assim, não sei. Eles têm Aranhaverso. Tem Aranhaverso. É um outro case muito bom de sucesso. Então, legal, tá dentro da empresa. Então, foi um exemplo bom. Vai. Puta, que difícil, cara. Porque cada exemplo que eu for dar, talvez eles tenham algo que fizeram bem, mas fizeram diferente. Por exemplo, Nintendo, Pokémon Company. Sim, eles têm boas produções de Pokémon. Bons projetos audiovisuais de Pokémon. Não a série serializada. Essa daí definitivamente não. Mas tem principalmente animes curtos de excelente qualidade. Ainda sendo anime. Mas mais pro ocidente aqui, não sei. A EA tem tanto dinheiro pra desbancar um bagulho pra fazer um negócio desse. Oh, já sei. Ubisoft? Assassin's Creed? Né? Assassin's Creed, tipo, ganhando uma produção dessa? Será? Será que... Eu não sei se Assassin's Creed teve alguma animação, não sei. Mas, pô, será que se eles fossem fazer... O Ubisoft tá falido também, tem esse ponto. Tem esse ponto. Então, de novo, eu vou ficar tentando gastar exemplos aqui e eu não ia chegar em lugar nenhum. A Blizzard, num passado distante, poderia ter sido a Riot e a Arcane são... A Blizzard é um bom exemplo. A Blizzard, eu não sei em questões monetárias, mas eu acho que a Blizzard deve ter mais dinheiro do que a Riot. Acredito eu. A Blizzard conseguiria fazer para World of Warcraft ou qualquer pedenga que eles tenham ali, Diablo, algo como
Riot fez pra Arcane? Não sei. Não sei. Então, de novo, eu vou ficar gastando exemplos aqui que acho que não vão ser tão produtivos e não vai sair do lugar. O ponto em questão é inegável que Arcane é um puta case de sucesso que pode ser usado para estudos, para outros projetos serem similares em seu brilhantismo. E não só do que a gente vê de produto final, mas também, assim, pelos bastidores, ainda a gente chega lá. Eu vou ver ainda os bastidores de Arcane. Mas eu não sei se tipo foi, oh meu Deus, as 1000 maravilhas e o pessoal trabalhava em cima de pôneis. Acredito que não. Acredito que foi um projeto desgastante, assim, que rebentou a equipe. Eu só espero que, assim como foi mostrado no vídeo, tinha coisas complicadas ali. Mas é foda. É foda, animador se rebenta, cara. Animador faz porque ama o que faz. Porque, olha, tem coisa que é difícil. Tá aí. Esse foi o vídeo do Campinas Effect sobre League of Legends. Eu vou deixar o vídeo dele, como sempre, aqui na descrição. Eu ficando por aqui. Um bom anime.